versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Esses 3 versículos. Sei que você vai receber o suficiente com esses 3 versículos para caminhar mais um pouco com esta água que você veio buscar nesta manhã. Capítulo 19, 1 Reis 19, versículo 5 diz assim: E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro, de uma árvore. E eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido com as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e voltou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Glória a Deus. Nós entendemos aqui, glória a Deus, está tratando aqui de uma pessoa, do profeta Elias. Nós estamos aqui agora em um texto que trata do profeta Elias, aonde desde o capítulo 17, versículo 1, nós encontramos aqui, glória a Jesus, nós encontramos a genealogia do profeta, nós não encontramos tantas coisas, não encontramos profissão desse profeta, o que ele fazia, irmã Márcia, não está tão declarado assim dentro da Bíblia Sagrada, mas acontece que nós já encontramos ele em uma missão meio que muito forte. Nós encontramos o profeta Elias já fazendo a sua missão. Já encontramos ele no capítulo 17, encontrando com o rei Acabe e já entregando uma profecia muito forte, muito pesada para o rei Acabe. Sabemos que o rei Acabe já estava assim, conduzindo o povo pelo meio em que não agradava a Deus. E nesse tempo havia sim muitos profetas, mas o Senhor ainda precisava de mais um. Interessante, irmã Márcia, quando a gente vai ali para o profeta Elias, quando ele quer se justificar diante de Deus, e que ele diz assim: olha, Senhor, olha, sabe por que eu estou nessa situação? Porque aí tem essa mulher que já matou os profetas todinho e só restou eu, só fiquei sozinho. Então Deus disse para ele: não, Elias, você não está sozinho, tem 700 que não se dobraram. Ele pensava que estava sozinho. Então vem a tristeza sobre ele. Porque, olha, no tempo em que ele começa a conversar com o rei Acabe, ele já deixa o homem irado. Ele já entrega uma profecia tipo que assim: olha, rei, tu se prepara aqui com esse povo. Tu vê o que é que vai acontecer aqui. Porque durante 3 anos não vai chover. E durante 3 anos e alguns meses não choveu. Ele já encontrou o rei Acabe e já entrega essa dura profecia para o rei Acabe. Então já começa o ministério do profeta Elias nessa situação em que ele já começa meio que cingido dos lombos. Não sei qual foi o primeiro tratado de Deus com este homem para prepará-lo para que ele começasse o seu ministério com essa condição de forte, de uma mensagem tão forte. E começa realmente o tempo da estiagem. Todo mundo sabe que quando começa o tempo da estiagem, em qualquer lugar, não era só naquele território do tempo em que o profeta Elias profetizou, mas hoje mesmo, em nossos dias, se acontecer uma estiagem tipo de 3 anos, ou de 3 anos e pouco, diácono José, certamente haverá fome na terra. Porque o nosso alimento, o nosso sustento, o grão que vem para a nossa panela, para ser cozido, para ser feito, ele vem através da chuva que o Senhor manda, e aquela semente ela brota, e aí sim vem a abundância
de alimento. Mas o profeta Elias não profetizou a abundância de alimentos. Ele profetizou a escassez naquele momento. Ele profetiza a escassez porque quando ele diz assim, olha, rei Acabe, segundo a minha palavra, durante 3 anos não vai chover. E passaram-se o tempo que o profeta profetizou. Mas vamos deixar o tempo da estiagem. Chega o capítulo 18. No capítulo 18, Deus usa o profeta em uma ação extraordinária. Que ação é essa? É o tempo em que os profetas estavam se acabando. Jezabel estava mandando e dando todas as ordens para que os profetas fossem extinguidos. Ali só ficava quem ela quisesse como profeta, para profetizar justamente para satisfazer o seu ego e o ego do seu esposo, o rei Acabe. Mas acontece que quando acontece o momento de que Deus usa o profeta Elias para se reunir com os 800 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, junta-se ali 850 profetas para que um homem só tivesse ali a disposição do Senhor e agisse segundo ao que Deus tinha determinado para a vida dele. O que hoje nós encontramos difícil para que alguém siga assim a linha que Deus determinou. Deus, muitas das vezes, Ele determina uma linha para que você prossiga naquela linha, mas determinado tempo alguém cansa, alguém sofre alguma coisa, alguma decepção acontece e você já desiste daquilo que é a mensagem de Deus na sua vida. Você já agora quer encerrar, porque agora você está vendo dificuldade na sua vida, o que você queria que acontecesse, ou o que você sonhou, ou o que você projetou na sua vida ministerial, ou seja lá como for, a profissão, alguma coisa que você desejou que seguisse o seu caminho, não seguiu por aquela parte, porque Deus não tinha aquela parte para você. Deus tinha a vontade dele para você viver. Glória a Jesus. E se você ficar bem atento a esta mensagem, você vai receber aquilo que você tem para receber da mão do Senhor nesta tarde, né? Início de tarde. Porque com Deus não é aquilo que nós queremos. Com Deus não é aqueles passos que nós queremos dar. Com Deus não é aquele caminho e aquela direção que nós queremos seguir. Com Deus é o que Ele quer. Com Deus é com Deus. E segundo é com Deus. E terceiro é com Deus também. E encontramos aqui o rei. Encontramos o profeta. Ele vai lá, faz o encontro com os profetas, faz o tratado com o rei Acabe. O rei Acabe diz, bom, não é possível que 850 profetas vai vencer um só. Ele esqueceu-se de Deus completamente. Aquele rei, apesar de vir de uma linhagem israelita, ele esqueceu-se do poder de Deus completamente. Porque Deus vence uma nação, Deus vence uma cidade, Deus vence o mundo inteiro, porque é dele, todas as coisas foram feitas por ele e só existirá até o momento que ele quiser que exista. Glória a Jesus. Mas encontramos aqui o ajuntamento dos profetas. Digamos assim que agora não teria mais 850 profetas, agora teria 851 profetas. Se você for para a contagem, 851 era profeta falso, era profeta de Baal, era profeta de Azera, eram os profetas dos deuses que a Jezabel servia. Então, agora chega somente um profeta do Senhor. Deixa eu dizer para você, quando Deus quiser usar só você, então é suficiente. Pode ter certeza que se Deus quiser usar só você na batalha, se Deus quiser usar só você naquela
causa, que você está pensando aí que não tem jeito, que você está pensando aí, eu sozinho não vou conseguir. É verdade, você sozinho pode ser que não consiga, mas se for você e Deus, é a maioria. Se for você e Deus, se for você e o Espírito Santo com você, te ensinando a cada passo, te dando as instruções, e você aceitar, porque tem essa. Às vezes a gente aceita a instrução do Espírito Santo, mas tem momento que a gente não quer aceitar a instrução do Espírito Santo. Aí vai para a esquerda e quebra um pouquinho a cara lá na esquerda. Aí vai para a direita e quebra mais um pouquinho a cara no lado direito. Mas o Senhor, Ele advertiu: olhe, não vá para a direita e nem vá para a esquerda. Segue o teu caminho olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Porque por aqui você vai seguir adiante até chegar no destino que Deus determinou. Aleluia. Mas encontramos lá os 851 profetas, sendo que um só estava à disposição do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se nesta tarde você está à disposição do Deus Todo-Poderoso, pode confiar que a vitória é certa e que o Senhor não vai te despedir vazio deste lugar. Sei que presencial há poucas pessoas nesse horário, mas eu quero te dizer, vocês também que estão na live, não fiquem pensando, vocês que estão online conosco, que vão ficar sem a sua bênção. Você pode sim fazer a sua oração, fazer a sua intercessão, fazer a sua petição e acompanhar o raciocínio, porque a bênção que é determinada aqui para os que estão presentes é determinada para você que está no seu lar, que determinou este tempo para ouvir a palavra de Deus. E começa, o profeta Elias, ele dá a oportunidade para que os profetas satânicos, eu já vou classificar nesta ordem. O profeta Elias, ele dá oportunidade para que os 850 profetas satânicos, ele comece a sua ação. E eles começam a sua ação, então ele faz tudo o que eles querem, eles gritam, eles se retalham, eles pulam, eles fazem o que eles querem, mas o Deus dele não responde com nada. Não se demonstra sobre nenhuma reação. O Deus de Baal, os 400 profetas, certamente fizeram tanta coisa, tanta estripulia, corria, subia, descia, clamava, gritava, mas o Deus Baal deles não respondia nada, não dava reação nenhuma. Então agora vem os 450 profetas de Azera, e eles começam agora a fazer o seu ajuntamento, a gritar e a se retaliar, e a derramar sangue para ver se o Deus Azera deles para lá tinha satisfação em receber deles agora o sangue e o sacrifício que eles estavam fazendo, em clamar, em gritar, em dizer que ele era o Deus que respondia, mas agora ele não responde nada. Ele nunca tinha respondido, irmãos. Porque Deus que não ouve não vai responder. Porque Deus que não fala não tem como te atender. E depois que termina toda a ação dos profetas satânicos, eles não têm mais nada não para fazer. E o profeta Elias ainda diz: olha, quem sabe ele dormiu e demorou muito a acordar. Grite mais um pouquinho. Eu tô calmo. Eu estou calmo, é uma analogia, não está aqui escrito dessa forma na Bíblia, irmã Márcia, mas quem sabe ele disse: olha, eu vou esperar aqui um pouquinho, vou esperar mais, e vocês podem clamar aí, podem clamar, podem gritar, podem fazer do jeito que vocês são acostumados a fazer, porque eu tenho tempo e vou esperar vocês fazerem o sacrifício. E eles gritam, clamam, se retalia, o sangue desce. Quem sabe oferece ali sacrifício, sei lá de quê, de tanta coisa, né? E Deus não responde.
Então Elias se levanta e diz: ei, terminou o tempo. Tem uma hora que Deus chega assim, mesmo que o inimigo esteja todo vapor, mas Deus chega, levanta assim e diz: ei, inimigo, terminou o teu tempo. Agora é o meu tempo de agir. E aí o profeta Elias, ele começa consertando o altar. Que coisa linda. Quando eu vou para essa mensagem, quando eu vou para esse texto, que eu encontro essa passagem, que eu encontro os profetas de Baal fazendo tudo que podia e não acontece nada. Aí quando o profeta Elias, o profeta do Senhor, o enviado do Senhor, ele chega para fazer o sacrifício, a primeira coisa que ele começa é consertando o altar. Aí ele manda trazer tudo o que é necessário. Vamos consertar aqui esse altar, porque esses aí fizeram uma bagunça terrível. Porque aqueles que obedecem, aquela voz que está lá fora, voz estranha, aqueles que são seguidores satânicos, eles só sabem fazer bagunça. Então eles bagunçaram o altar. Aí na hora que o profeta chega, diz: vamos consertar, traz o que é necessário. Traz a lenha, traz aqui o que é necessário, cava aqui uma valeta aqui ao redor desse altar, cava. Chegou a hora da água, irmãos, pega aí, viu? Chegou a hora da água e nós estamos com o propósito da água viva, aquela que chega, mana, transforma, transborda para os outros e faz acontecer o que Deus quer na vida dele. Aí o profeta Elias, depois de consertar tudo, ele olha assim, aí ele diz: está faltando água. Eita, Deus lindo, maravilhoso, irmã Clarinha. Ele diz: cava aqui uma valeta aqui ao redor aqui do altar, cava aqui e coloca água aqui dentro, enche aqui essas valetas de água, porque Deus, ele precisa transformar as vidas. E ele começa fazendo a primeira transformação do milagre dele, foi transformando água em vinho. Aleluia. E ele chega e faz tudo o que é necessário. E depois ele faz o clamor dele. Ele diz: Senhor, agora é a hora do Senhor. É com as minhas palavras aqui, né? Está escrito aqui. Agora, Senhor, é a hora do Senhor mostrar para esses homens aqui, que desistiram, Senhor, de te servir, que desanimaram para acompanhar e para ceder a uma voz estranha, a voz de Jezabel, uma voz que Deus não queria apoiar de jeito nenhum. E ali agora, esses profetas seguiram uma voz estranha, Senhor. Mas eu estou clamando a Ti. Manda fogo, Senhor, e consome o holocausto aqui, consome este sacrifício, para que estes homens saibam que o Senhor é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus que não precisa de tanta gente para agir, o Deus que quando é necessário Ele age sozinho. Ei, tem ocasiões que Deus agiu sozinho na minha vida. Teve um tempo que eu entristeci e eu disse para Deus: olha, Senhor, não estou com muita vontade de fazer nem isso e nem mais isso. Agora tem uma coisa: se o Senhor tiver ainda propósito de fazer alguma coisa na minha vida, Senhor, eu estou aqui, Senhor, faça sozinha, porque eu não estou mais com vontade. Eita, Jesus. Ou será que isso só aconteceu comigo? Aleluia. Diga misericórdia aí onde você está. Diga misericórdia. Porque tem muito disso acontecendo aí fora. Tem muito. E chegou uma hora que eu disse assim: Senhor, eu não vou mais fazer. Não que eu esteja com vontade. Eu só estou com vontade agora de ficar em casa.
casa. Agora tem uma coisa, Senhor. Se o Senhor tem propósito comigo, eu não vou fugir, eu não vou me negar. Se Deus quiser me tirar daqui, de dentro da caverna, o Senhor me tira e leva para onde o Senhor quiser. Agora faça sozinho, porque eu não tenho vontade de fazer mais nada. Certo? E aí o profeta, ele clamou e Deus derramou toda aquela glória, consumiu o holocausto. A Bíblia diz que o fogo lambeu a água todinha, então Deus aceita a água que se transformou nos tempos de Jesus em água viva dentro de nós. Ele aceita sim essa água. Não é à toa que nós temos os 70% aí de água em nosso físico, né? Para resistência de tudo. Porque em muitas das coisas a gente vê água na Bíblia, água para isso, água para tudo, água para limpar, água para saciar a sede, é água para tudo na Bíblia, irmão. Aí depois chega Jesus sendo a água viva. Ele já ministrou tanto no Antigo Testamento sobre água, porque ele já vinha no Novo Testamento como água viva, para transbordar dentro de mim e dentro de você. Mas vamos correr aqui para o capítulo 19, onde a gente leu aqui os 3 versículos. Então eu li assim o versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Água de novo, né? O Senhor, ele não esquece da água, não. A água vem de qualquer jeito, vem por todo lado. Então, o pão cozido nas brasas, botija de água, e ele comeu e bebeu. E tornou a deitar-se. Veja quanto era o desânimo do profeta Elias, logo após o Senhor ter feito um grande milagre. Não se espante com isso, porque acontece na minha vida, porque acontece na sua vida. Se não aconteceu, pode acontecer. Depois de um grande milagre, depois de Deus ter feito uma grande coisa na vida dele, algo extraordinário, eu sei que ele clamava a Deus, mas eu acredito que na hora que ele viu o fogo descer, eu acredito que ele disse: esse Deus é muito maior, é muito melhor, ele é muito mais do que o que eu penso que ele seja. Porque ele botou água para tudo quanto é lado, mas, meu irmão, uma coisa é você somente decretar, outra coisa é você ver com os teus olhos o que foi que Deus fez. Tá certo? Então a gente vê aqui no versículo 7 do capítulo 19 de 1 Reis, aí diz assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez, veio sobre ele, tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Entenda perfeitamente que na primeira vez que ele vem, ele só diz: levanta-te e come. Ele sabia que o profeta estava fraco. Ele sabia que no seu pensamento, na sua mente, havia muitas coisas que ele não estava entendendo muito bem, apesar dele ser profeta de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem uma hora, está escrito, e eu vou te dizer aonde, está escrito em Salmo 46, o versículo que diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbe dentro de você, todavia, Deus, ele é o Senhor sempre, ele não vai deixar de ser o Senhor. E sabe qual é essas águas? Olha aqui, ó, são essas aqui. Porque muitas das vezes nós conhecemos a palavra, nós lemos a palavra, nós pregamos a palavra, mas tem uma hora que você diz: eu vi escrito na Bíblia desse jeito e desse jeito, meu Deus, aonde é que está? Igual aquele irmão Gideão, quando ele disse: ó Senhor, o que foi feito
dos milagres que eu já ouvi que aconteceu com os meus pais. Porque eu não estou vendo nada do que aconteceu naqueles tempos. Eu agora estou aqui preso, estou até malhando trigo no lugar errado. E eu não estou vendo o agir de Deus. O que foi feito daquelas maravilhas? Tem hora, irmãos, que você, lendo a palavra e conhecendo a palavra, mesmo assim, surge um monte de coisa e você começa com aquele questionamento. E eu acredito que foi esse questionamento que aconteceu com o profeta Elias, para que ele fosse, desandasse o tanto de entrar debaixo de uma árvore, desejar a morte. E ele disse assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. E Deus não levou em conta, irmãos. Eu estou pregando aqui hoje o Deus da misericórdia. É por isso que eu disse a você, repete aí comigo: Deus tenha misericórdia de mim. Pode falar. Diga: Deus. Está ouvindo não? Deus tenha misericórdia de mim. Porque o Deus que eu estou pregando aqui, esse Deus do profeta Elias, é o Deus de misericórdia. Mas também é Deus de justiça. Glória a Jesus. Então o profeta Elias agora se entristece, porque ele recebe agora um aviso da Jezabel, da esposa do rei, dizendo: olha, do jeito que ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. Vai acontecer com ele do mesmo jeito. E ele cria um medo dentro de si, depois de ter visto o tamanho milagre que Deus fez na vida dele, ele agora cria um medo e foge. E ele chega debaixo desse zimbro e ele se deita e deseja a morte. Isso quer dizer depressão. Irmã Gessina, o rei, o profeta Elias, teve depressão. Teve, está aqui. Quando alguém deseja a morte, não tem outro sentimento rodeando a mente dele do que uma depressão já profunda. E ele diz assim: eu quero morrer. Eu nem sou melhor do que os meus pais. E ele se deita, ele dorme, mas Deus é misericordioso. Aí manda um anjo com pão, manda um anjo com água e diz: acorda esse homem, porque eu separei ele para fazer a minha obra. Levanta ele. E os anjos estão a favor do nosso Deus. Estão cumprindo as ordens do nosso Deus. Vai lá, olha onde está o meu servo caído, triste, desejando a morte. E eu quero que ele se levante, porque ainda tem alguma coisa para ele fazer. Porque muitas das vezes a gente pensa que encerrou. Márcia, tem tempo que a gente pensa que encerrou. Aí bate uma tristeza e diz: encerrou. Encerrou, Senhor. Pode me tirar, pode me levar. Encerrou. Aí ele dorme. O anjo vem, levanta, dá pão, dá carne, ele come. Só que ele come e ele deita de novo e dorme. O anjo chega a segunda vez. Então ele levanta, come. E agora o anjo diz para ele: olha, come, bebe, porque o caminho ainda é longo. Ainda é longo. O caminho não terminou. Aí ele come, e a Bíblia diz aqui já no versículo 8 que com a força daquela comida, daquela bebida, eu acredito assim que vindo do céu, porque Deus mandou foi um anjo levar. Deus não preparou uma pessoa, diretamente alguém, um ser humano normal. Eu estou falando aqui que Deus, ele preparou um anjo para levar o alimento que o profeta Elias precisava para continuar a jornada que Deus tinha para com a vida dele.
Então aquele alimento, ele era espiritual. E com a força daquela comida, o profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites, sem precisar comer e sem precisar beber. Só que quando ele caminha todo esse tempo, glória a Deus, o tempo que ele caminha 320 quilômetros. Gente, 320 quilômetros é chão. Se alguém que tem carro vai de carro, ele ainda fica... 320 quilômetros que eu tenho que atravessar. Agora imagina alguém a pé que só comeu um pão, que só bebeu uma caneca de água, ele caminhar 320 quilômetros. E quando ele chega, depois de 320 quilômetros, ele encontra uma caverna e ele entra dentro. Irmãos, esse é o ser humano. Esse sou eu e esse é você. Não fique pensando que nós somos super-herói e que foge de alguma coisa. Nós estamos falando de um profeta de Deus, que Deus levantou e que não tem nem tanta introdução a respeito da vida desse homem aqui. Apenas já encontramos ele profetizando para o rei Acabe. E depois já encontramos ele subindo para o céu numa carruagem de fogo. É desse homem que nós estamos falando. Mas determinado dia, ele de tristeza, dorme, deseja a morte, depois de receber visita do anjo, depois de receber comida do céu, depois de receber bebida do céu, ele caminha 320 quilômetros e entra numa caverna. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando ele entra na caverna, irmãos, deixa logo adiantar aqui algo para você que o Senhor colocou no meu coração. A caverna não é lugar de crente. O homem entra na caverna por conta própria. Deus não manda e nem prepara caverna para ninguém. Para crente não. Ele entra porque ele decide entrar numa caverna. Mas Deus não prepara a caverna. Deus não mandou o profeta Elias. Como é que a senhora prova, irmã? Porque o Senhor, ele quando resolve realmente ver que o homem está triste, o homem agora caminha, o homem recebe aqui visita do céu. Vamos classificar nessa forma. Ele recebe visita do céu. Recebe com alimento, sustento para a vida dele, mas agora ele entra na caverna e quando ele está lá dentro, aí aparece uma voz e diz assim no versículo 11, e lhe disse, sai para fora, põe-te neste monte, porque a face do Senhor, eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo vem uma brisa suave, vem uma voz mansa. É quando ele entende. Mas deixa eu dizer, Deus estava nesse vento. Deus estava nesse terremoto. Deus estava nesse fogo. Deus estava em tudo isso aqui. E o profeta Elias não percebeu. Tem momento que quando o vento está daquele jeito, quebrando tudo, acabando com tudo, derruba tudo para lá, quebra outras coisas na sua frente, você não consegue enxergar aonde é que está Deus nesse negócio. E ele estava nessa situação depressiva, situação de medo. O medo, ele faz você se recolher, ele faz você se retrair. O medo faz muita coisa.
Mas depois do vento vem um terremoto, irmãos. Será que alguém não passa por terremoto? Tem aquela hora que você olha para todo lado e você diz: alguém tirou o meu chão, eu não tenho chão para pisar. Olha só que terremoto. É quando você está tudo bem, está tudo certinho, está tudo no lugar. Está tudo no lugar, mas daqui a pouco começa um terremoto e tudo começa a tremer. Daqui a pouco não tem chão na tua frente para tu pisar, porque o terremoto ele acaba com tudo e tira o chão que você pisa. Mas Deus estava no terremoto, mas ele não percebeu. Daqui a pouco vem fogo. Aí quem sabe ele pensa assim: bom, Deus é o Deus do fogo. Eu clamei a Deus há pouco tempo para Deus descer fogo do céu e consumir aquele holocausto. E Deus atendeu, derramou fogo e consumiu o holocausto. Então Deus vai estar nesse fogo. Mas ele não consegue ver Deus nesse fogo. Só que ele escuta uma voz. Irmãos, eu estou falando da misericórdia de Deus, lembra? É a misericórdia de Deus que trata conosco de uma forma para que nós possamos continuar essa jornada. Porque a coisa não é fácil, nem para mim, nem para você. Mas Deus é misericordioso. Então ele chega e ele ouve uma voz mansa e delicada. Glória a Jesus. E acontece que, ouvindo Elias essa voz, envolveu o seu rosto na sua capa. O que identificava, presta bem atenção, meu irmão, porque o que identifica tem alguma coisa que o Senhor identifica em você, para que ele venha ter contato com você e mostrar qual é a direção certa que você tem que tomar. Então, quando Elias tinha uma capa. Que capa? A capa de profeta. Elias tinha a capa de profeta. O mendigo tinha a capa de mendigo. Mas o profeta tinha a capa de profeta. E quando ele pega a capa que coloca na cabeça, quando ele coloca a sua capa, aí o Senhor diz assim: agora é o meu profeta. Agora é o meu profeta. Aí ele fala numa voz mansa e suave. Glória a Jesus. E sucedeu que, ouvindo, envolveu-se no seu rosto com a sua capa e saiu para fora. E aí ele já teve coragem de sair para fora. E pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma forte voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Aleluia. O que fazes aqui, Elias? Olha, Deus já tinha feito essa pergunta 2 vezes. E Elias estava com a mesma ladainha. Olha, Senhor, eu fiz tudo certinho. Eu já fiz assim do jeito que o Senhor mandou. Agora eu não sei o que foi que aconteceu, porque os teus profetas tudo se acabaram e ele já tinha contado essa história. Ele volta a contar tudo isso de novo. Irmãos, não repete tanta coisa a respeito de justificação da tua vida, porque Deus sabe o que fazer com a tua vida. Quando Deus aparece, Ele já sabe, Ele já determinou, Ele já sabe por onde vai te conduzir. Não adianta justificativa, não adianta você dizer o que foi que aconteceu, tanta coisa que aconteceu. Não justifica nada disso, porque Deus já preparou o teu amanhã. Aí ele conta a história. Aí o Senhor diz: não, Elias, tu está enganado. Não só tem você não, tem muita gente ainda. E o Senhor manda ele voltar. O Senhor manda ele voltar e diz assim: Elias, vem aqui neste monte, que eu preciso falar contigo no monte. Irmão, sabe que monte era esse? Esse monte Horebe aqui era o mesmo monte Sinai. O monte onde Deus se encontrou com Moisés pela primeira vez. Ele diz: vem para cá, para esse monte, entra para cá, vem para perto de
de mim, porque eu preciso ainda te entregar algumas missões. E tu vai ter que determinar esse negócio. Porque se você fez a tua entrega completa para o Senhor, tenha certeza, você vai fugir, vai, mas só vai sofrer, porque Deus vai te tirar de lá e vai fazer você terminar a sua caminhada. Então, o Deus de Elias diz assim: Elias, olha, sai dessa caverna, vai caminhar o teu caminho para o deserto de Damasco, porque tu vai ungir a Azael, rei da Assíria. Também tu vai ungir a Jeú, um rei para Israel, um novo rei que eu quero para Israel. E tu vai ungir um profeta no teu lugar. Olha só em que foi que deu. Agora, Elias, tu vai ungir um rei para a Síria, tu vai ungir um rei para Israel, e tu vai ungir um profeta que vai ficar no teu lugar. O profeta Eliseu. Irmãos, quando a gente pensa que terminou, está só começando. Está só começando, irmãos. A tristeza abalou. Vamos considerar assim que a tristeza abalou um pouco a estrutura do profeta. Ele desejou a morte, mas ele não se matou, né? Ele só perdia a chance se ele tivesse se matado. Mas ele não se matou. Ele chegou lá e apenas disse: Senhor, me mate, porque eu não sou melhor do que meus pais. Mas quando o Senhor usa a sua misericórdia, e tem aquela também palavra, eu já ouvi muitos falarem: você só vai morrer no tempo que Deus determinou. O que tiver ainda para você fazer, eu não sei se vai ter que passar por dentro de ventre de baleia, eu não sei que caminho você vai traçar, não sei se você vai ser vomitado lá do outro lado do mar, mas Deus vai cumprir na tua vida, não vai mandar outra pessoa. Ele vai usar você. Ele vai fazer o que for necessário. Ele não vai deixar faltar o alimento, nem daqui nem do céu, para que você possa chegar lá aonde você determinou. Porque o homem, ele traça caminhos. Muitas das vezes nós temos as lideranças que traçam caminho. Nós temos lideranças políticas que traçam muitos caminhos. A gente vê no caso do apóstolo Paulo, que ali quando eles prenderam o apóstolo Paulo e fizeram ali um percurso para que aquele navio que ia conduzindo o apóstolo Paulo, ele chegasse até a Itália. Mas o propósito de Deus era chegar com o apóstolo Paulo até Roma. Então o navio deu um nó tremendo dentro do vendaval no meio do rio. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: quando acontecer alguma coisa que você achar que é contrário àquilo que você pediu, aquilo que você sonhou, ou mesmo aquilo que alguém projetou para a sua vida, pode ter certeza que é Deus te dando o livramento. É livramento de Deus, mas na hora você não entende. O navio de Paulo quebrou. Olha, estava tudo certo, eles projetaram, fizeram o seu percurso, analisaram todas as estações, e estava tudo certo para aquela viagem, e o percurso estava todo ordenado. Mas quando eles colocam o navio no mar, aí começa uma grande tempestade. E essa tempestade era para cumprimento do que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo. Mas só que Deus não deixa os seus servos sem saber. O anjo aparece para Paulo no meio de todo o vendaval e diz assim: olha, Paulo, não se preocupa, não vai morrer nenhum. Não vai morrer ninguém. Agora dê uma palavra de ânimo aí, acredite quem quiser acreditar. É mais ou menos assim, não está dessa forma, porque a gente sabe que muitos não acreditou. Dá uma palavra de ânimo aí, acredite quem acreditar, mas eu vou fazer segundo o que eu te mostrei, segundo o que eu te falei, eu vou fazer, porque Deus, ele fala para cumprir com a sua promessa. Então não sei o que Deus prometeu para você, não sei o que você espera neste dia, mas o que Deus projetou para você, você recebe.
O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, que nesta tarde, irmãos, esta reflexão, ela é para nós, para mim, ela tem uma grande riqueza, essa reflexão, certo? Vamos